uma coisa? Pronto. Gente, boa tarde. São 16 horas e 34 minutos. Peço desculpas aí pelo atropelo. Eu estava em outra sala, na sala do plantão. Me confundi aí. Então, gente, eu também vou pedir a licença de vocês de compartilhar agora uma janela que corresponde ao nosso tão conhecido quadro branco para a gente recapitular algumas coisas. Eu gostaria só da gentileza de todos aqui, se vocês estão conseguindo enxergar. Sim, professor, tudo certo. Pronto, beleza, tranquilo. Então, dentro da nossa disciplina de tópico especial, essa semana a gente começou a estudar o controle da nossa outra máquina, que é, na minha concepção, uma das máquinas mais importantes na atualidade, porque dentro do ambiente industrial, dentro do ambiente até de geração de energia, ela está muito presente, né? No ambiente industrial, aqui eu acho que é desnecessário dizer a importância dessa máquina, a gente já sabe, enquanto engenheiro eletricista, que ela tem uma participação que chega a ser de 60% da carga instalada dentro desse ambiente. E dentro do ambiente de geração de energia, a gente tem as máquinas de indução, chamadas máquinas de indução duplamente alimentadas, que são as máquinas primárias para a geração de energia eólica em várias e várias, digamos assim, várias e várias usinas hoje espalhadas mundo afora. A gente estudou nessa semana uma forma um pouco mais simplista de controlar essa máquina, que foi justamente a máquina projetada para isso, onde você pode variar a quantidade de polos da máquina através de uma conexão especial entre as bobinas, que constitui o estatuto dessa máquina. E aí, essa variação simplista ela não dá um efetivo controle de velocidade. Agora, a gente começou a dar uma recapitulada naqueles conceitos que nós havíamos estudado a respeito do torque convertido eletromecanicamente, está aqui na expressão número 1. A gente tinha recapitulado que ele depende de uma série de parâmetros da máquina, simplificado, evidentemente, do ponto de vista dos terminais da reatância de magnetização. E aí a gente avançou um pouco mais para a questão do modelo da máquina. A gente relembrou o modelo da máquina naquela interação assíncrona dessa semana. Da interação assíncrona, a gente relembrou também a questão do escorregamento das máquinas de indução. É uma condição fundamental nela, existe por causa da própria forma que a máquina trabalha. A máquina de indução, ela tem no seu induzido uma propriedade muito comum, justamente você sofrer a atuação do campo girante do estator. O campo do girante do estator induz tensão, que por sua vez vai induzir uma corrente, que por sua vez vai fazer com que surja um campo magnético que vai interatuar com o campo magnético já presente no estator. E é por isso que a máquina gira. Mas aí a gente, através dessa condição de escorregamento, tão fartamente conhecido por todos nós, a gente chegou numa expressão um pouco mais compacta, que mostra a questão da variação de velocidade entre o campo girante do estator e a velocidade rotórica, mecanicamente falando, do próprio rotor. A gente aplicou isso na nossa equação do torque induzido eletromecanicamente, e essa condição do torque induzido eletromecanicamente nos fez pensar que essa variação de velocidade, se houver, a gente consegue controlar o torque induzido eletromecanicamente e vice-versa, né? Torque e velocidade são intercorrelacionados. Aí a gente lembrou do fato da máquina de indução trabalhar com um conceito muito fortemente da lei de indução de Faraday. A gente sabe que a máquina de indução é um dispositivo de conversão contínua de energia. Opa, deu um zoom out aqui. É um dispositivo de conversão contínua de energia, portanto tem os seus parâmetros fixados, em termos assim geométricos, como por exemplo a área, a densidade de campo também, que é um parâmetro magnético, mas a gente trabalha com a densidade de campo padrão, para evitar qualquer tipo de problema adicional nessa nossa máquina. A gente extraiu a partir da equação da indução de Faraday em qualquer uma das fases dessa nossa máquina, o que viria a ser o valor de pico, pensando-se evidentemente no nosso ataque principal, que era justamente a gente poder ver se existia ali naquele valor de pico alguma consideração que nós pudéssemos tomar para controlar a velocidade. Bom, aí a gente fez uma correlação entre as tensões que eu poderia trabalhar na máquina na sua condição nominal e qualquer outra tensão que porventura eu
eu alimentasse a máquina rumo a essa possibilidade. Então, a partir da equação número 6, a gente meio que subdivide em duas outras equações. Por exemplo, ali seria V1 igual a ômega E vezes A vezes B, né? E V2, ou V nominal, ômega E nominal vezes A vezes B, né? E esse B aí, do V2, ele seria um B operacional. Então, a gente chegou na equação número 7. Da equação número 7, a gente relembra que para a máquina não ter nenhum tipo de problema do ponto de vista do seu material magnético mole, a gente tem que trabalhar nessa máquina dentro dos parâmetros de projeto. E um dos principais parâmetros de projeto para evitar um sobreaquecimento do núcleo da máquina é que qualquer valor de densidade de campo estabelecido na máquina para qualquer valor de tensão tem que corresponder à sua densidade de campo nominal. O que faz com que a nossa equação número 7 possa ser retrabalhada para a equação número 8, onde a gente vê que as relações de tensões aplicadas ali operacionalmente falando e em relação às frequências de tensão nominal, chegamos aí na equação número 8. Da equação número 8, a gente isolou o que era nominal de um lado, o que era operacional do outro lado, e a gente chegou numa famosa relação entre tensão nominal e frequência nominal, que é um valor constante, que vai ser igual a uma tensão aplicada sobre uma frequência operacional ou uma frequência aplicada. Como a gente está trabalhando com a relação entre volt e frequência, a gente trabalha com um conceito aqui chamado de volts-hertz. É isso que a equação número 9 preconiza aí para a gente. Bom, da equação número 9, aí a gente pode isolar a frequência operacional, pensando-se, evidentemente, na velocidade do campo girante do estator, e aí a gente chega à condição da equação número 10, onde, uma vez estabelecido o campo girante do estator por uma frequência qualquer de alimentação, que seria essa frequência operacional aqui, levando em consideração que a nossa máquina de indução tem escorregamento, e levando em consideração a quantidade de polos da máquina, que a gente consegue deduzir isso aí facilmente, chegamos à conclusão que a frequência operacional depende, primeiro, de uma velocidade rotórica, e essa velocidade rotórica, nesse caso aqui para a gente, destacado em vermelho, é uma velocidade que eu posso controlar, então é uma variável de controle, é uma variável que eu posso setar. Então eu posso fazer o seguinte, se eu quero uma determinada velocidade, é isso que a equação número 10 nos diz, se eu quero uma determinada velocidade estabelecida no rotor da minha máquina, qual é a frequência que a tensão de alimentação dessa minha máquina tem que ter para que ela chegue mais facilmente naquela velocidade? Isso é a equação número 10, consegue fazer com que a gente calcule. Bom, eu posso jogar a equação número 10 na equação número 8, ou seja, naquela equação da relação de tensão, de frequência constante e de tensão constante. E aí, gente, eu posso determinar também a amplitude da tensão que eu posso aplicar naquela minha máquina, dada aquela minha frequência, para a máquina chegar na velocidade que eu queira. Então aí eu tenho um pequeno algoritmozinho de implementação, né? um pequeno blocozinho de implementação. De uma velocidade de referência que eu quero, essa velocidade de referência é o NR asterisco, eu chego numa frequência operacional do meu desejo. Bom, com essa frequência operacional do meu desejo, eu posso, por aquela relação que eu disse lá na equação número 8, chegar numa amplitude de tensão de referência que eu desejo, aqui explicitado por V1 asterisco, né? E lembrando que se eu multiplicar essa frequência operacional pela relação constante da máquina, ou seja, da tensão nominal pela frequência nominal, eu vou ter essa amplitude. Uma vez que eu tenho a amplitude e a frequência, eu tenho internamente, numa aplicação, num DSP da vida, como gerar duas tensões de referência no tempo, em amplitude e também na frequência. E jogo lá no meu PWM e fica tudo lindo. Vamos ver se isso é verdade mesmo, né? Então, eu vou interromper aqui a apresentação do quadro branco. E aí, pessoal, eu vou compartilhar agora uma outra tela com vocês, né? Vai aparecer de novo o quadro branco, mas não tem problema, porque eu vou compartilhar uma tela inteira. Precisar de novo do feedback de vocês, para ver se vocês estão enxergando. Sim, professor. Beleza, valeu, gente. Então, tá aqui o nosso famoso PSIM, né? Esse programa, inclusive, daqui a poucos minutinhos, ele está entrando aí como material pertencente a vocês, talvez até dê uma melhorada aí naquela outra atividade. Então, veja, como é que a gente implementa?
A gente tinha estudado o nosso conversor trifásico, que é ele que vai fazer tudo. Na verdade, o nosso conversor trifásico é o nosso equipamento mestre para implementar os controles de velocidade eletronicamente falando nas nossas máquinas CA. Sejam elas máquinas síncronas, isso aí a gente já matou e bateu o martelo, com exceção da atividade aí, mas vocês vão conseguir, ou uma máquina de indução, como é esse o caso. O nosso sistema aqui de potência tem como alteração principal apenas a inserção do motor de indução, tá certo? Então, a sistemática lá de carga que vai aparecer, vou até tirar essa carga aqui, que depois eu quero discutir outras coisas. Então, a questão da carga, medição de velocidade, etc., tudo é do mesmo jeito. O que mudou é só a questão da própria máquina, que em vez de ser uma máquina síncrona, agora é uma máquina de indução. Como é que é a questão, portanto, do nosso controle volts-hertz, né? Então, no controle volts-hertz, como eu disse lá naquela nossa implementação, eu queria ver se eu conseguia de lado, mas eu não vou conseguir. Eu tenho um conjunto de referências, aqui eu coloquei um bloco em C, isso internamente um DSP, a gente faz isso numa boa, se eu tivesse um laboratório eu mostraria isso para vocês, né? A gente programaria na hora, colocaria as velocidades que eu queria, e aí o nosso DSP jogaria isso para a nossa máquina. Então, no nosso DSP, eu coloco as velocidades. Como? Em C, né? O nosso controlador lógico programável, pelo menos o que a gente utiliza de forma mais robusta para aplicações comerciais, a gente utiliza a programação em C. Então tá aqui o código de destaque, o código de destaque é extremamente simples, mostrando a simplicidade até operacional desse tipo de controle de velocidade aqui para a máquina de indução. Primeiro tipo que a gente está vendo hoje, né? Então tá aqui, eu coloquei uma série de conjuntos de velocidades, essa máquina tem ela tem 6 polos, e também tem um escorregamento de 1%. Então, o que é que eu impus aqui? Eu impus para um determinado valor de tempo, que a máquina fosse direcionada para o seu valor de velocidade nominal, depois eu apliquei um decréscimo, a máquina trabalhando abaixo do seu valor de velocidade nominal, e depois voltei para o valor nominal, depois, novamente, esse decréscimo. Bom, uma vez que eu tenho as minhas velocidades de referência, tem aquela nossa equação, deixa eu voltar aqui, ó, aquela nossa equação, que é a equação número 10, onde eu tenho a quantidade de polos da máquina, a velocidade de referência, o escorregamento eu já tenho, é um valor nominal da máquina, inclusive vem na placa de identificação da máquina, jogo ali e aí obtenho a minha frequência operacional. É isso que está acontecendo aqui nessa nossa constante aqui. Então, essa nossa constante pega a minha velocidade de referência, né, que está aqui, pega a minha velocidade de referência, estou multiplicando pela constante para obter a minha frequência operacional. Beleza. Uma vez que eu tenho a minha frequência operacional, eu preciso determinar a amplitude da tensão necessária para aplicar no estator da máquina com essa frequência operacional. Essa amplitude eu obtenho através da relação entre Vn por Fn. Quem é Vn? Vn é o valor da tensão nominal da nossa máquina. Tem um detalhe aqui. A tensão nominal da máquina tem que ser no seu valor de pico. Você pega o valor RMS da máquina, transforma ele para o valor de pico. Divide pela frequência de operação, no nosso caso aqui 60 Hz, você tem Vn. Pegou o VN, pegou a frequência operacional, gera internamente as nossas tensões. Está aqui, ó, o código em C, exatamente igual que a gente utiliza no DSP, inclusive, né? Então, eu pego ali, ó, na entrada, a minha tensão em termos de amplitude necessária, a minha frequência operacional, e gero apenas duas tensões de referência para a nossa máquina, com a tensão em termos de amplitude gerada, calculada lá fora, e com a minha frequência operacional e o seu desenvolvimento temporal. Esse outro ângulo aqui é por causa do defasamento de 120 graus, certo? A máquina é um sistema trifásico equilibrado, então a saída desse nosso bloco vai ser essas duas tensões geradas, mais a combinação linear delas duas, formando, portanto, a minha terceira tensão gerada. Com as três tensões geradas, vou lá no meu bloco PWM, a gente já viu isso numa das nossas interações aqui, assíncronas e outra síncrona, eu implemento tal como a gente estava discutindo ali naquelas nossas interações, e é exatamente a implementação que a gente faz no desenvolvimento desse tipo de dispositivo. Exatamente, não muda nada. Bom, feitas essas considerações, convém agora que eu rode a minha simulação. Vou rodar aqui a minha simulação, meu computador é um pouco lento, a gente aguarda um pouquinho, para a gente discutir algumas questões desse tipo de metodologia. Reparem, gente, que eu não estou medindo nada em termos de velocidade. Tudo que eu estou fazendo aqui é através de uma necessidade minha, em termos de velocidade, eu imponho uma frequência, imponho uma tensão, e vamos ver no que é que dá, né? Vamos ver aqui a robustez desse tipo
é a atuação no controle da nossa máquina. Bom, rodou, tá aqui, eu acho que vocês estão vendo tudo, né? Se não conseguirem ver qualquer janela, por favor, me avisem. Então, vou ver o conjunto de minhas velocidades de referência, tá aí, ó, tá implementado, né? Então, aí a máquina consegue acelerar desde o zero até a velocidade nominal dela, que é isso que eu queria inicialmente, depois eu dou um degrau para baixo da minha velocidade, tem um transitório até razoável aqui, a gente vai discutir isso daqui a pouco, o que é que significa isso, fisicamente falando. Depois eu retorno para a minha velocidade nominal, o transitório fica pior ainda, né? Depois eu baixo um pouquinho, dou uma baixada para a minha velocidade menor, né? Então vejam que a nossa máquina ela está acompanhando até numa condição razoável esse tipo de variação de velocidade, né? Tem dois aspectos que eu quero pontuar aqui. O primeiro aspecto é um sistema simples, tranquilo de implementar, tanto aqui em nível de simulação, quanto lá no laboratório, quanto lá na aplicação em si, e é um sistema extremamente robusto, tal como a nossa própria máquina de indução é. A máquina de indução é um dispositivo simples? É. Todos nós sabemos disso, e é por isso que ela ganhou a competitividade do mercado. E também, vejam só, é um dispositivo fácil de controlar em termos de velocidade, inclusive num esquema como esse, que é um esquema em malha aberta. Né? Eu não estou tendo nenhum tipo de realimentação de velocidade, eu apenas quero impor a velocidade de minha preferência, que o meu processo vai ditar, eu faço adequadamente as manipulações matemáticas necessárias para isso, para manter aquela relaçãozinha constante volts-hertz, e aí aplico as tensões necessárias para a minha máquina, e a minha máquina está seguindo tranquila e calma. É essa aí a primeira consideração que a gente pode pensar. Agora, a gente é engenheiro, a gente tem que analisar um pouco mais aprofundadamente essas questões. Vamos observar aqui, pessoal, essas nossas condições relacionadas ao transitório. Veja aqui que da partida da nossa máquina até a máquina atingir a primeira gama de valor de velocidade, a gente não teve nenhum tipo de sobressalto, acontece isso naturalmente na nossa máquina, ela vai ganhando gradativamente velocidade e atinge a sua velocidade de regime permanente, a sua velocidade nominal. Agora repare isso aqui, repare que quando o nosso controle, mesmo que em malha aberta, mudou a referência de velocidade, a nossa máquina deu uma desacelerada e foi até uma desacelerada considerável. Veja que aqui eu tinha que manter 900 RPM, ela chegou até quase 500 RPM. Isso, do ponto de vista de um processo industrial, a gente tem que pensar uma coisinha. Será que o meu processo industrial prevê essa folga de velocidade aqui? Por quê? Se ele prevê a aceitação dessa folga de velocidade, beleza, aplique. Se ele não prevê, se for um processo que necessita de uma acurácia mais firme em termos de velocidade, por favor, os senhores não escolham dispositivos que utilizam o controle volts-hertz ou o controle escalar, como é conhecido lá no mercado. Beleza, mesma coisa eu estou vendo aqui. Quando a máquina atingiu o valor de regime numa velocidade menor à sua velocidade nominal, e eu, de fato, modifiquei mais uma vez a minha referência para a velocidade nominal, olha só o que aconteceu. A máquina, antes de acelerar, deu uma desacelerada importante, abaixo de 500 RPM, depois foi para 1.188 RPM. Depois a máquina deu, veja como é que é caótica a questão, né? Depois a máquina deu, estava lá transcorrendo lá a simulação, baixei de novo a minha referência e o sobressalto da nossa máquina foi diferente, foi melhor. Qual é a explicação que a gente tem nisso? Se nesse intervalo aqui, ó, veja, esse cenário aqui do início, ou seja, de 1188 para 900, é exatamente igual a esse aqui. A diferença é que a nossa máquina estava num ponto operacional muito próximo da sua partida, e aqui a nossa máquina já tinha atingido a partida, já tinha atingido um regime permanente, caracterizando, portanto, uma situação muito peculiar das nossas máquinas, que elas são cargas dinamicamente variáveis no tempo, e é isso que a gente tem que ter cuidado, né? O controle volts-hertz é um controle de velocidade, vocês estão vendo, robusto e simples, mas ao mesmo tempo que demanda uma série de cuidados para nós engenheiros que porventura vamos escolher aqueles equipamentos que vão trabalhar com ele. Quando eu ver um inversor no mercado dizendo assim, eu estou ofertando um inversor escalar, ou seja, um inversor que trabalha com volts-hertz, eu tenho que lembrar dessa simulação de hoje aqui e pensar, peraí, cara, a minha máquina ela vai trabalhar, sim, vai trabalhar, mas será que a minha aplicação suporta transitórios de velocidade tão importantes como eu sei que vai acontecer?
Se não suportar, os senhores não utilizem de maneira nenhuma esse tipo de equipamento, tá certo? Outra coisa, eu fiz aqui, digamos assim, um estudo do cenário apenas a máquina sem carga. A grande pergunta é, a gente viu lá no controle da máquina síncrona, a máquina funcionando desde o início com carga. Será que aqui esse desempenho é igualmente válido para a máquina com carga? O que é que vocês acham? Queria um feedback aí de vocês. Por favor, não me deixe falando sozinho. E aí, pessoal? O que é que vocês acham? Se eu botar uma carga aqui, isso aqui vai ficar desse jeito ou vai ficar melhor, pior? Talvez piore. Vamos testar, né, Matheus? Vamos testar. A gente só pode... Infelizmente, a gente não está no laboratório, então a gente só pode fazer simulação. Então, vamos embora, né? Então, tá aqui Mechanical Load. Vou colocar a minha carga aqui. Vou alterar a questão aqui do torque da minha máquina. Vou alterar a questão do momento de inércia da minha máquina. Minha carga, desculpa. E vou fazer novamente a minha simulação e vamos ver o que acontece. Agora tem uma carga lá. Pronto. Vocês estão percebendo alguma diferença? Percebo que ficou pior. Ficou pior, exatamente. E é o esperado, né? É o esperado porque, primeiro, é um controle em malha aberta. Se é um controle em malha aberta, eu não estou levando em consideração o que é está acontecendo na carga, né? Mas ele até que ficou aceitável para as suas referências. Embora tenha um pouco mais de velocidade, né, em relação à sua referência em si, mas é um erro que é comum. Quando a gente está utilizando qualquer inversor que controla as máquinas de indução com volts-hertz, quando a gente bota a carga, a gente sempre vai encontrar erros de velocidade. A maioria das nossas aplicações aqui fica a dica do ponto de vista de aplicação. A maioria das nossas aplicações, elas suportam, se trabalhar com variação de velocidade, né, se elas aceitarem, se forem bem tolerantes, elas vão trabalhar com variações até 5% no valor de regime. Então, a gente, se tiver certeza que a nossa aplicação consiga tolerar bem diferenças de velocidade até 5%, beleza, pode usar controle volts-hertz numa boa, né? Se porventura a gente souber que a nossa aplicação trabalha com um valor de erro suportável até 0,1%, a gente já está sabendo que é outro tipo de aplicação aqui e o volts-hertz não se encaixa. Bom, agora aqui tem uma coisa que eu queria comentar com vocês, né? Eu fiz a variação de velocidade para valores de velocidade que ficam bem próximos do valor de velocidade nominal da nossa máquina. Vamos ver o que acontece aqui, por exemplo, se na minha menor velocidade eu diminuir para, sei lá, 500 RPM. Vamos ver o que acontece aqui no meu sistema, já com carga. Vou fazer aqui a simulação. Quando a gente aprende esse tipo de coisa dentro da universidade, a gente fica pensando por que os inversores são tão caros, né? Se a implementação, se o que está lá dentro deles, em termos de lógica, é tão simples. Depois eu responder para vocês. Então vamos olhar aqui. Opa! O que é que está acontecendo aí para vocês? O que é que significa esse tipo de comportamento oscilatório aqui, tão importante quando a gente diminui para 500 RPM? Na concepção dos senhores e senhoras. Vocês já viram uma coisa pegando assim na marra, né? Vai, tenta acelerar e acelera, desacelera, acelera, desacelera, acelera, desacelera. É isso que fica acontecendo. É que a gente está começando a perceber. A gente está começando a perceber que para acionamentos a baixas velocidades, a gente já começa a ver problemas ocorrerem de regime permanente. Então, se você tiver uma aplicação que exija múltiplas velocidades em curtos intervalos de tempo, saibam os senhores e senhoras que quando vocês setarem as configurações dos inversores
para baixas velocidades, esses inversores trabalharem com um controle escalar, vulgo controle volts-hertz, esse tipo de problema vai acontecer. Esse tipo de problema só melhora, eu vou até aqui fechar, se o nosso tempo de simulação aumentar um pouquinho, né? Pensando-se lá na nossa carga, na nossa aplicação, se os tempos de permanência da nossa máquina nas velocidades pré-configuradas para aquela aplicação forem longos, esse tipo de oscilação, embora ocorra, ele chegará, a tendência dele é chegar numa situação um pouco mais aceitável. Então, o que é que a gente tem que intuir daqui? A gente tem que intuir o seguinte: vou ter oscilações de velocidades nos controles a baixas velocidades? Vou. O que é que eu vou ter que saber? Primeiro, que a tendência é que ele fique em patamares aceitáveis. Segundo, é se o meu processo tolera aquela oscilação de velocidade naquele tempo necessário que a máquina tem para atingir esses patamares aceitáveis aqui. Então, vou aqui colocar para os senhores e senhoras as coisas para que vocês tenham um pouco mais de clareamento no que eu estou querendo dizer. Repare que aqui, por exemplo, quando eu baixei de 1188 para 500 RPM, num curto intervalo de tempo, ele não conseguiu chegar na velocidade de regime, embora estivesse oscilando em torno dela. Essa oscilação aqui, a depender da aplicação, é proibida, pode ser até proibida, não permitida, né? Agora, repare que se o meu tempo for considerável, essa oscilação tende a desaparecer. É isso que acontece. Por que é importante lembrar dessa simulação e por que, inclusive, é importante que os senhores e senhoras façam depois dessa nossa aula, já que o programa aqui é de vocês. Daqui a pouco vocês estão ganhando o programa. Porque vocês têm que lembrar que essas oscilações sempre vão existir. Sempre, sempre, sempre vão existir, principalmente para baixas velocidades. Quanto menor a minha velocidade, mais complicado será em termos do controle. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Tem um conversor, inclusive industrial, que está lá no nosso laboratório, que ele faz com que a máquina funcione, pessoal, a incríveis 90 rotações por minuto. Então, eu vou alterar aqui para 90 rotações por minuto e vamos ver se isso aqui é aceitável ou não. Vamos alterar aqui. Vamos discutir aqui. Para um laboratório fica muito lindo, onde a gente não tem carga, principalmente, onde a gente só quer mostrar que é possível chegar lá. Mas para uma aplicação que tem carga, para uma aplicação que tem, digamos assim, tempos de respostas mecânicas associadas à própria aplicação, será que esse tipo de, digamos assim, de facilidade do controle volts-hertz é bem-vindo? São essas coisas que a gente tem que começar a sair daqui pensativos para respondermos depois, não é? Só um instante, o computador é um pouco velhinho. Ok, simulou. Então, reparem, o grande degrau a menos que a gente tem que dar, vamos ver o que acontece. Olha só. Olha só o que é que está acontecendo aqui. Para as velocidades altas, beleza. Para os curtos intervalos de tempo, onde eu tinha que atingir a minha velocidade requerida ou setada lá pelo operador no inversor, não tivemos tempo. Inclusive aqui no nosso tempo de simulação a maior, também não teve tempo. Inclusive tem uma instabilidade aqui, ó. Vamos ver se essa instabilidade se traduz em uma situação completamente inaceitável. Como é que a gente sabe disso? Se a gente aumentar um pouco mais o tempo de simulação para ver o que é que dá, né? A nossa máquina de indução, por ser uma carga dinamicamente variável, tem disso. Como tem disso em termos do seu comportamento, é uma coisa que nós já esperamos, fica mais um alerta aí para a gente. Nem tudo que reluz aqui dentro do controle das nossas máquinas, de fato, é ouro, de fato, é aceitável, né? Uma facílima implementação nem sempre é a melhor. É algo que, do ponto de vista de aplicação, pode até ser legal, se a aplicação suportar. Se não, a gente tem que partir para outras metodologias. É por isso que eu estou mostrando aqui isso para vocês hoje, né? É legal perceber, pessoal, que quando a gente está lá no laboratório,
A gente chega lá no laboratório e programa isso no DSP e bota lá na máquina e mede lá a velocidade para vocês. Então, é uma pena que a gente não esteja lá, mas tudo bem, faz parte do processo. Vamos lá. Está quase no final aí da simulação. Olha aí. Ele chegou. Quando o tempo de simulação aumentou, ou seja, quando a minha aplicação trabalhou, mas ele nunca parou de oscilar. Nunca mais. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Controlar as máquinas em baixas velocidades é um problema. Principalmente para sistemas que não têm realimentação. Quando o sistema não tem realimentação, ele não tem como reagir a isso. O controle volts-hertz é fácil de implementar, mas ele é apenas indicado para aquelas aplicações que tolerem variações de velocidade, que tolerem erros de regime de velocidade e que tolerem oscilações como essa. Em baixas velocidades, nunca esse comportamento oscilatório vai desaparecer. Nunca, quando você estiver utilizando o controle volts-hertz. Feitas essas considerações, eu passo a palavra para vocês me perguntem o que melhor entenderem a respeito do que a gente discutiu hoje. Alguém tem alguma pergunta? Não? Bom, gente. O senhor disse que lá no laboratório tinha como é que é o nome? Um conversor que conseguia deixar a 90 rotações por minuto. Qual é o método que ele usa? A gente utiliza esse aqui, o volts-hertz, né? Ou pode utilizar aquele método que eu mostrei para vocês, que é muito similar ao que a gente vai ver que aquele método de controle da máquina síncrona tem poucas adaptações para fazer o controle da máquina assíncrona. Mas a gente utiliza prioritariamente o volts-hertz porque é mais fácil de implementar e porque a gente gosta de mostrar esse tipo de comportamento aqui, Luciano, que eu estou mostrando de oscilação de velocidade, né, que existe, e principalmente para essa problemática aqui. Então esse é o nosso método que a gente pede para que vocês implementem. São vocês, quer dizer, seriam vocês que chegariam lá no nosso controlador, no nosso DSP, e jogariam o programa em C para poder fazer o controle dele. E é o método volts-hertz. Certo? Certo. Professor, Sim, pois não? Estou ouvindo. quando a gente faz a programação no DSP, aí Sim. como é que coloca esse comando que ele vai dar no inversor? Porque o DSP, ele controla o circuito de drive, eu acho que eu já falei contigo do drive, né? Foi Ele com o Matheus, foi ouvir na aula, realmente Pronto. foi isso, tá certo. Pronto, o DSP ele controla o drive, né? E aí, através do controle do drive, ele consegue direcionar a operação do inversor. O nosso DSP lá, para essa bancada aí, que é uma das nossas primeiras, ele tá ligado num inversor bem pequenininho, né? Mas que faz muita coisa para a gente mostrar a vocês que, de fato, isso que a gente vê aqui, infelizmente, em nível de simulação, mas é aplicável plenamente na prática, no dia a dia. Certo, valeu, professor. Nada. Gente, vocês agora que sabem como é que um inversor escalar funciona, vão saber como é que um inversor vetorial funciona a partir da semana que vem, se Deus quiser. A grande pergunta que se tem é, por que é caro? Porque, por exemplo, se eu for agora pesquisar aí, vocês podem pesquisar depois, por que um CFW10 é caro? Por que um CFW11 é caro? Por que um CFW700 é caro? Primeiro porque as chaves que constituem o conversor, elas não são elementos baratos, né? A gente não tem uma indústria nacional, por exemplo, que produza essas chaves aqui. A gente compra externamente. Existem empresas muito boas, né? Eu não vou citar o nome de uma aqui porque senão parece propaganda, mas existem empresas, inclusive nacionais, que compram esses dispositivos e fabricam os seus próprios inversores. Eles compram as chaves e fabricam. Mas a gente não tem uma indústria nacional aqui, e aí a gente sabe que quando a gente compra produtos com valores agregados, o valor fica caro. Então, implementar isso do ponto de vista lógico, do ponto de vista de programação,
é tão simples quanto o que a gente viu aqui, mas os nossos dispositivos físicos não são muito baratos em virtude do valor agregado que a gente está tendo e em virtude de a gente não tem, infelizmente, ainda uma indústria nacional que nos abasteça adequadamente. Então, aí tem nichos que a gente costuma dizer para vocês. Eu costumo falar que a gente não deve se habituar a situações pré-estabelecidas aqui, pelo menos do ponto de vista econômico, né? Então fica aí a dica para vocês, para quem sabe no futuro vocês se esforçarem para, com parcerias, tentarem trazer desenvolvimento de conversores para cá, desenvolvimento de chaves, principalmente essas chaves, e os equipamentos CEGs associados, porque o Brasil precisa disso, né? A gente é consumidor cativo, infelizmente, de tecnologia externa. Mas, como a gente viu aqui, a gente tem condições de pré-estabelecer o domínio pleno dessa nossa tecnologia. A gente só não tem um empresariado voltado para esse tipo de perspectiva que queira investir. Então, eu não sei o futuro de vocês, então fica aí a minha dica que a eletrônica de potência, por causa desse tipo de situação que a gente está vendo aqui, e de outras associadas a ela, é algo que vocês, enquanto engenheiros, deveriam ponderar se não valia a pena investir nela, investir em produção nacional de alguns equipamentos. E principalmente para um mercado que vai crescer cada vez mais, porque o controle dessas máquinas vai ser o que haverá de mais comum, né? Tem os carros elétricos, tem a matriz renovável sendo estabelecida aqui conosco, e essa matriz renovável tem uma parcela de geração por máquinas ou síncronas ou assíncronas, e aí a gente tem, digamos assim, um terreno extremamente longo, extremamente fértil para fazer as nossas explorações enquanto engenheiros, enquanto investidores. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Não sei se vocês têm mais alguma coisa. Eu só devo avisá-los que esse programa é sem a carga, está aí sendo disponibilizado para vocês daqui a pouco. Eu acho que a programação que eu fiz, acho que não é exatamente isso, 5h30, está disponibilizando para vocês. Esse programa, inclusive, pode ser utilizado para dar uma luz aí na outra atividade que eu fiz. Não se preocupem com o tempo da atividade. O controle absoluto eu tenho aí, só editar o tempo de entrega que ninguém vai ter débito nenhum, né? Tem alguma questão ainda? Posso interromper aqui? Bom, então eu vou parar aqui a apresentação, vou interromper a gravação e ficar aqui para conversar sobre a outra atividade, quem quiser conversar.